precisamos nos lembrar, né? Nós cantamos Não Tenha Sobre Ti, né? Que é do Senhor o trabalho, mas é por causa dos merecimentos de Cristo que nós podemos estar calmos, serenos e tranquilos. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo que só Ele pode obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por Ele a vida eterna triste foi sua história, levando a cruz sem algum. Só por quem amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por Ele a vida eterna Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por Ele a vida eterna com Deus. Maravilha, irmãos. Como é bom a gente saber disso, e é saber mesmo, não é achar não. Deus Supremo és, né, Alex? O outro hino conhecido, que Alex vai nos conduzir agora. Esse já temos cantado, né, nos estudos, no domingo passado, então vamos repetir. Não há outro Deus além
o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. É esse o Deus, não há outro Deus. Há diversos deuses, mas não há outro como o nosso Deus. É isso como está dizendo. Todos os outros deuses são falsos. E nós vamos tratar hoje aqui, irmãos, da obra de Deus, como a mensagem do boletim, a obra salvadora de Deus em nós e as nossas obras, ou as obras de Deus através de nós. É disso que nós vamos tratar de novo, porque nós temos visto aqui com muita dor no coração o esvaziamento da igreja. Os irmãos têm tido tudo quanto é tipo de desculpa para não vir para a igreja. É um negócio impressionante. E quando eu vejo isso, quando eu vejo uma igreja se esvaziar, é porque eu sei que nessa igreja está sendo pregada o evangelho, a palavra de Deus com integridade. Eu já vi isso outras vezes. Já vi as igrejas esvaziarem a ponto de não poder pagar o seu pastor e ele renunciar e ir embora. O mesmo pastor, eu vi acontecer isso 2 vezes aqui em João Pessoa. Saiu de uma igreja porque a igreja não teve mais condição de sustentá-lo, ele foi para outra igreja, a maior daqui. Pois é, lá aconteceu a mesma coisa. Então, irmãos, se a palavra de Deus for pregada com integridade, não vai ter seguidores, a não ser os eleitos de Deus, que só seguirão no poder de Deus. Isso é obra de Deus em nós. Eu vejo pastores alegres, presbitério alegre, a presidência da igreja alegre, que a igreja cresceu, não sei o quê. Isso é falso. Isso é falso, isso está contra a Bíblia. Pelo menos é assim que eu vejo. E não tem arcanjo Gabriel que me convença de que eu estou errado. Então nós vamos ver, irmãos, a obra de Deus em nós e as suas obras através de nós. Nós vamos ver um texto muito conhecido, já pregamos aqui várias vezes nesse texto, de vez em quando eu cito de cor, mas nós vamos ver Efésios capítulo 2, 8 a 10. Efésios capítulo 2, 8 a 10. O homem, depois de explicar que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida, ele explica desde o início do capítulo 2, aqui no 8 a 9, a 10, aliás, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, seus Efésios, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, essas boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, como é que alguém não entende 3 versículos desse aqui? Como é que uma pessoa não consegue entender os versículos desse aqui e acha que é ele que se salva, acha que as boas obras dele vão dar crédito a ele? Mas o homem está dizendo aqui com todas as letras, e não tem alguma coisa difícil de entender. Não, nós somos salvos pela graça. É graça. Graça é uma dádiva imerecida. Nós somos salvos pela graça, é mediante a fé vem de Deus. Ele diz logo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra. Se for de obra, você poderia arguir justiça. Não, eu fiz isso, eu mereço ser salvo. É isso que ele está dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas, na verdade, somos feitura dele, Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais boas obras ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, meus filhos, como eu falei ainda há pouco, eu só falto morrer vendo a igreja se esvaziar, os irmãos saindo. Eu sei a causa de cada irmão que está saindo daqui. É por causa da palavra e do seu comportamento inadequado. Aí a palavra fere. Aí o irmão fica com raiva de mim, ainda por cima. Mas não é assim que está na Bíblia. Não sempre foi assim com os profetas. Não foi assim com o Senhor Jesus. Não foi assim com os seus apóstolos. Então está certo. Está tudo certo. O que está acontecendo. Certo que eu digo, como a Bíblia diz que acontece. Então, eu me considero, obviamente, obedecido à escala, um profeta chorão feito Jeremias. Porque o que eu choro, me lembrando dos irmãos e da igreja, sabe? Por quê? Porque eu vejo claramente a mundanização da igreja. Inclusive nas pregações, do ativismo religioso, mundanização, igreja mundanizada do mesmo jeito do mundo. A igreja quer fazer festa igual o São João lá de Campina Grande, do mesmo jeito. Ela quer fazer um movimento que junte muita gente. Eita, beleza, a igreja, assim de gente da igreja. Usando os mesmos métodos lá de Campina Grande. Os mesmos métodos. Então eu vejo isso.
Eu acuso o pecado dos irmãos nas pregações aqui. Eu acuso, que eu digo pela palavra, eu acuso os pecados dos irmãos. Eu chamo ao arrependimento sem ser ouvido há 17 anos. Sei que a rejeição ao meu ensino, que não é meu, é o ensino da palavra. Sei que todos preferem ouvir ensinamentos psicologizados, humanizados, é muito mais gostoso. Eu sei que preferem pregações, essas pregações psicologizadas, humanistas, à pregação teísta, com base em Deus, com base na sua palavra, com base na teologia. A teologia faz tempo que foi substituída pela psicologia nas igrejas, faz tempo. A maioria dos pastores é psicólogo, exatamente para saber enrolar as pessoas. Eu já ouvi um pastor dizer, um pastor que tem 10, 12 pastores aqui, João Pessoa, tem 10, 12 pastores substitutos. Eu estava presente, ninguém me contou não. Na minha igreja, para ser pastor substituto, tem que ser psicólogo. Eu olhei para ele assim, e eu aqui comigo fiquei pensando, eu pensava que tinha que ser teólogo. Eu vi um pastor, conheci um pastor, conheço. O homem pregava a Bíblia, era um teólogo. Aí fez psicologia. Pois é, passou a ser um psicólogo na igreja dele. Meu Deus do céu. Eu conheço o pastor, conheço a igreja, conheço os irmãos da igreja. Uma irmã um dia me disse isso, irmã de lá. Ah, pastor, olha, o pastor tal, diz lá o nome dele. Ele está uma beleza, ele concluiu o curso dele de psicologia, agora ele está atendendo a gente lá. Eu fiquei olhando e digo, meu Deus do céu. Quer dizer que quando o homem era pastor teólogo não servia não, agora que ele é psicólogo está servindo para a irmã. E eu conheço a vida da irmã, detalhe. Um desmantelo. Tem um psicólogo agora passar a mão na cabeça dele e dizer que ela não tem culpa de nada. A culpa é de outro, sempre é de outro. Então, meus filhos, isso é terrível. Aí por que eu sofro tanto? Porque eu sei que o terrível juízo de Deus virá sobre essas pessoas, sobre a sua igreja, conforme Ele mesmo promete na sua palavra. Não há quem empate. Agindo Deus, quem impedirá? Então, infelizmente, irmãos, já há algumas décadas, nós ouvimos cada vez mais que a mensagem da igreja precisa ser atraente. A gente aprende isso nos seminários. Eu fiz 2 seminários, fiz uma faculdade de teologia, além dos seminários, e isso é ensinado lá. Tem que ter uma mensagem atrativa, uma mensagem positiva, não pregue mensagens negativas. Eu vi isso lá. Tem que ser atraente. A igreja precisa ter um papel relevante na sociedade. Meus filhos, isso vem da teologia da libertação da igreja católica e luterana. Ensino que descambou para a teologia da prosperidade da igreja pentecostal e foi assimilado pelas igrejas, inclusive históricas como a nossa, reformadas como a nossa. Ainda que neguem, quase todos caíram na heresia do chamado evangelho social. E a igreja conduzida por líderes corrompidos que só querem dinheiro, fama e poder. Eu não tenho medo de dizer isso. Não tenho medo de enfrentar Deus dizendo isso. Como é que você disse? Disse com base na sua palavra e com base no conhecimento que eu tenho do ser humano. Eu não estudei isso. A igreja conduzida por líderes corrompidos que só querem dinheiro, fama e poder passou a ser vista como uma espécie de produtora de bem-estar social. As pessoas têm que se sentir bem na igreja. Isso não é papel de igreja, isso é papel de clube. Isso não é papel de líderes da igreja. Pastores, padres ou o que o valha. Aí, meus filhos, com esse enfoque equivocado, nós vemos líderes religiosos envolvidos em vários tipos de movimento sociopolítico. Com discursos que querem mudar a situação social do povo. Nós vemos principalmente os padres se envolvendo nisso, em conflito de terra, por aí, conflito agrário, nós vemos muito isso. Já vimos alguns deles mortos, inclusive por pistoleiros, por causa disso. São agitadores, digamos assim, desses movimentos. E o discurso é que estão pregando o evangelho. Só querem o bem-estar do povo. Querem libertar os oprimidos. Mas não existe isso no evangelho. Nem Jesus nem seus apóstolos agiram assim. Havia escravos naquela época.
E Jesus nunca deu uma palavra contra o escravo, eu não estou dizendo que estava certo, mas era o status quo da época. Jesus não veio libertar ninguém de escravidão social. Ele veio libertar de escravidão do pecado. É isso que a igreja não entende. Então, meus filhos, que coisa terrível. Jesus não ensinou isso. Seus apóstolos não ensinaram isso em lugar nenhum. Eles pregaram foi o evangelho da libertação da escravidão do pecado. Não foi de escravidão sociopolítica. Então, por isso, irmãos, nós vemos esses religiosos às vezes mortos, assassinados. Veio com a televisão mostra um caso desse. E vemos outros mortos moral e espiritualmente. Atualmente é comum a gente ouvir na televisão pastores, padres envolvidos nos maiores, vários tipos de escândalo de toda ordem, especialmente social, financeiro e sexual. É comum, vocês sabem disso. Quase todo jornal tem uma notícia desse tipo. Mortos social e espiritualmente. Que coisa terrível! Tudo por causa da fama, do dinheiro e do poder. Obras de homens sem Deus. Para fazer esse tipo de obra não precisa de Deus, não. Qualquer homem faz. Se ele for inteligente e preparado, ele faz. Por isso, irmãos, eu chamo a atenção o tempo todo, porque esta é a minha função, esta é a função de um profeta de Deus. Eu já disse para vocês, todos os profetas de Deus, a sua mensagem começa acusando o pecado do povo, prometendo o juízo de Deus que virá sobre eles, chamando o restinho de Deus à obediência e prometendo a restauração desse remanescente fiel. Todos os profetas pregam desse jeito. Jesus também pregou desse jeito. Os apóstolos também pregaram desse jeito lá em Atos. Então por que os pastores pregam diferente? Porque isso não dá ibope. Isso não dá ibope, isso não agrada a ninguém. Como é que eu vou chamar alguém dizendo que ele é pecador? Eu tenho que chamar ele dizendo que Deus quer abençoá-lo. É isso que a igreja faz. Isso é falso. Então, meus filhos, olha, eu chamo a atenção por isso. Porque a boa obra de um pastor, nós estamos falando aqui da obra de Deus em nós, e as suas obras através de nós. Então eu vou começar falando dos pastores. A boa obra de Deus na vida de um pastor, irmãos, presta atenção. A boa obra é pregar o evangelho. É isso. É pregar o evangelho da salvação a não crentes. É ministrar os sacramentos. Continuar pregando o evangelho da salvação aos crentes, discipulando-os. Sempre a fim de que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Qualquer coisa diferente disso é obra de homens sem Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Não houve a obra de Deus neles primeiro. Esses homens não são salvos. E a Bíblia diz isso, detalhe. A Bíblia diz isso, que quem não ensina a palavra de Deus com integridade já é preparado de antemão para o inferno. Ele não vai para o inferno porque está pregando errado, ele está pregando errado porque ele já é um condenado ao inferno. É isso que a Bíblia diz. E a maioria é assim. Sempre foi, lá no Velho Testamento. Sempre foi no tempo de Jesus. Ele chegou a dizer que todos os pastores da época dele eram filhos do diabo. Ele disse isso. Todos. Então, meus filhos, eu digo isso e isso aborrece meio mundo de gente aqui. Pastores não foram chamados para ser especialistas em economia. Embora eu seja da área e me dispus quando cheguei aqui aos irmãos que eu sabia, soube que estavam endividados na mão de agiotas e tudo, eu disse, olha, eu sou especialista nessa área. Eu fui gerente do Banco do Brasil minha vida inteira, então venham a mim que eu vou ensinar vocês como é que se faz um orçamento familiar, como é que a gente organiza as finanças de vocês. Não veio ninguém. Talvez com vergonha de vir. Mas eu sabia a situação. Não adiantou não ter vergonha de mim, porque eu sabia. Fiquei sabendo de todo mundo. Até hoje, eu sei. Então, meus filhos, olhem. Um pastor não foi chamado para ser especialista em negócios. Embora eu aconselhe, irmãos, porque também eu sou da área. Um pastor não foi chamado para ser político, especialista em política partidária. Isso não é papel da igreja. Um pastor não foi chamado para ser psicólogo, como se vê abundantemente nas igrejas empresa. Para esse tipo de ensinamento, meus filhos, existem outras instituições também criadas por Deus.
É isso que as pessoas... Não, porque é de Deus, o inferno é de Deus também. Então Deus criou todas as instituições, também escolas são instituições de Deus, embora esteja ensinando errado. Não, mas são de Deus. Deus é dono de tudo. Universidades são de Deus, consultórios são de Deus, escritórios são de Deus, partidos políticos são de Deus, centros comunitários são de Deus. O mundo é de Deus, inclusive os demônios. Nós só temos que conhecer essas coisas e saber onde é que nós estamos. Até mesmo para a criação de filhos, eu digo isso em quase toda a pregação e em todos os estudos bíblicos de segundo e sexto. Eu insisto em chamar a atenção. Não há ensinamento para o pastor ensinar os filhos de vocês, não. Quem tem que ensinar os filhos de vocês são vocês. O ensinamento do pastor é um ensinamento geral para todo mundo, aconselhamento particular se for preciso, mas quem tem que ensinar filho é o pai, não é o pastor não, da igreja. O papel do pastor é discipular todo mundo através do ensino, exortar esses pais, exatamente exortar, encorajar esses pais e até admoestá-los, se não estiverem fazendo isso, como eu faço isso aqui há 17 anos, a ensinar os filhos na lei do Senhor. Isso está na lei, lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o 9. E está em Efésios, capítulo 6, logo no início, pregamos um dia desse aqui sobre isso. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, meus filhos. Pastores não foram enviados, ungidos pelo Senhor Jesus com uma missão própria. De crescer a igreja dele, é isso que ele quer. Pastores não foram enviados com uma missão própria, como administradores de uma empresa chamada igreja. A igreja é uma empresa. Quem não enxerga isso é totalmente leso, como se diz aqui na Paraíba. Eles não foram enviados para tratar de uma empresa chamada igreja. Eles foram chamados, capacitados e enviados, como Jesus fez com seus apóstolos. Chamou primeiro os seus discípulos, passou e chamou cada um. Capacitou durante 3 anos e depois enviou dizendo, agora ide fazer discípulos. Agora vocês estão preparados para ir. Então enviou a quê? A fundar uma igreja? Foi uma organização? Foi não. Mandou que eles fossem ensinar, pregando no mundo inteiro e fazendo discípulos daqueles que fossem convertidos. E ele diz como? Pregando o evangelho, batizando os convertidos e discipulando-os de acordo com o que ele ordenou. Estão lembrados lá ao final de Mateus, a conhecida grande comissão. Interessante, lá não tem ide coisa nenhuma não. Na nossa tradição está dizendo ide, não tem essa ordem do ide não. Aquilo ali é indo, ou seja, como vocês andaram comigo, Jesus pregava andando o tempo todo. Vocês sabem disso, ele pregava, ele começou lá em Nazaré, onde ele foi criado, e veio até chegar em Jerusalém para morrer. Então ele diz, indo do jeito que vocês me conheceram e me acompanharam durante 3 anos, continuem. Fazer discípulos, é essa a ordem. Tem ir de coisa nenhuma, é indo do jeito que eu ensinei vocês, continuem. E indo, façam discípulos. E ele diz como é que faz discípulos? Pregando o evangelho, batizando e ensinando tudo quanto vos tem ordenado. Nem mais, nem menos. Nem inventem regra, que nem a igreja inventa, nem diminuam o que eu disse como a igreja diminui. Aí, irmãos, só me resta dizer, meu Deus do céu, se esta deve ser a obra específica de um pastor, como o Senhor, Deus, Jesus, mandou, como é que alguém que se diz crente espera e até cobra do pastor uma mensagem diferente, como acontece aqui na nossa igreja? Quantos irmãos já me pediram para parar com essa pregação? Inclusive líderes. Como é que pode, irmãos? Quantos já me cobraram isso? Pastor, deixa de pregar isso desse jeito, pastor. Olha, o povo está indo embora. Até isso, deixa aí. Lembra que Jesus aconteceu com Jesus? Quando ele deu uma pregação duríssima lá, Pedro disse, Senhor, essa pregação, ninguém pode aguentar, todo o povo foi embora. Eles querem ir, vocês ir também? Podem ir. Jesus disse isso para eles. Podem ir. Querem me deixar também? Podem ir. Interessante, isso está na Bíblia e não serve para nada. Não serve para quem? Para quem não é crente. Para quem não é salvo.
Quem é salvo sabe o que quer dizer isso. Quem é salvo sabe o que quer dizer a pregação do pastor. Quem não é salvo apenas fica agredido, sente-se agredido pela pregação do pastor, que é a palavra de Deus. Por que se sente agredido? Exatamente porque está enquadrado na acusação da pregação e não tem intenção nenhuma de se arrepender e mudar de vida. Ou seja, não há a obra de Deus nessa pessoa. Interessante, irmãos. Como eu disse, por que é que eu choro que nem o Jeremias chorava? Porque eu sei que sempre foi assim na história de Israel, na história da igreja apostólica, inclusive com o próprio Jesus. Eu sei. Ô Jerusalém, como eu quis te agasalhar que nem a galinha faz com os pintinhos, mas tu não quiseste, mataste os teus profetas. Não aconteceu isso, irmão? Não está na Bíblia isso, irmãos? A grande maioria lá no Velho Testamento se enfadava, se irritava com a palavra dos profetas e mataram-nos quase todos. Nós estamos vendo aqui sobre os falsos profetas ao longo da Bíblia. Nós estamos vendo aqui na segunda e sexta-feiras. Terminamos Jeremias. Vamos entrar em Ezequiel, mostrando como a quantidade de profetas falsos em Israel, com um profeta verdadeiro levando a palavra de Deus e o povo matou. Não é diferente. Não aconteceu isso com João Batista, o precursor de Jesus, cortar a cabeça do homem. Não aconteceu isso com o próprio Deus, Jesus, homem, crucificado. Não aconteceu isso com os seus 12 apóstolos. Só escapou João porque ele deu a ele a incumbência de tratar da mãe dele. Eu não sei como é que as pessoas não veem isso na Bíblia. Quer dizer, sabe, eu sei. Mas você fica, meu Deus, como é isso? Por que não enxergam? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Paulo explica. Então, meus filhos, a grande maioria daquele povo se enfadava com a palavra dos profetas do Velho Testamento e com a palavra dos apóstolos, de Jesus e dos apóstolos do Novo Testamento. Então não é novidade nenhuma se enfadar com a minha palavra, já que eu estou pregando a mesma coisa. Eu não posso inventar, quer dizer, eu até posso, sabe, eu sei, inventar pregação bonita, mas não é essa a obra de um pastor. Um pastor não foi chamado com uma obra específica de fazer a igreja crescer. É isso que a gente vê e é cobrado pelos nossos superiores dentro da igreja. Ainda tem mais essa. Outro aspecto que precisamos considerar, irmãos, acerca das nossas obras, e agora, eu estava falando só de pastor até agora, nós, igreja. As nossas obras, a igreja, como povo santo, como sacerdócio real. Há 2 domingos eu preguei isso aqui, dizendo, nós temos que orar pelas pessoas que nós amamos, e sabemos que não são crentes, temos que orar o tempo todo e não encher a paciência dela querendo converter a pessoa. Isso não é papel nosso. O papel nosso é viver o evangelho e pregar esse evangelho, e deixe que Deus cuide de quem vai ser convertido. Isso não é função nossa. Está azucrinando nossos parentes, amigos. Isso é falta de sabedoria. Em alguns casos, burrice mesmo. Obviamente, um convertido não vai trabalhar com burrice. Então, meus irmãos, isso não é função nossa. Eu tenho que orar e dar exemplo. Vamos orar e dar exemplo. Vamos mostrar, dando exemplo. A função da igreja, como nós vamos ver aqui agora, não existe na Bíblia coisa nenhuma nesse sentido. Estamos falando de obras que devem ser de Deus e não nossas. Quem é a igreja? Pessoas. Não é obra de pessoas salvar ninguém. Não é obra de pastor, não é obra de irmãos. O evangelho que nós vivemos, irmãos, e pregamos, são obra de Deus e não nossas. E essa obra é que o evangelho que pregamos não tem por finalidade transformar pessoas más em pessoas boas. Não é essa a finalidade do evangelho, como as igrejas pregam. Não tem por finalidade transformar pessoas infelizes em felizes. Não é essa a finalidade do evangelho. É isso que as igrejas pregam. Não tem por finalidade transformar miseráveis em pessoas bem de saúde e situação financeira. Não é essa a finalidade do evangelho, embora seja isso que as igrejas pregam. Pode
pode até vir a acontecer isso na vida da pessoa, uma vez que ele receba a obra salvadora de Deus, pode até acontecer isso. Mas não há promessa nenhuma na Bíblia nesse sentido. Muito pelo contrário. A promessa é que você passa a ser perseguido pelo mundo que jaz no maligno. É isso que está escrito na Bíblia. E muitas vezes, não é só uma vez não, muitas vezes, não há uma única vez prometendo vida boa para ninguém que se converter. Nenhuma única vez. É tudo invenção de psicólogo na pregação. Então, meus filhos, olhem só. Você ser transformado de pessoa má em pessoa boa, de pessoa infeliz, de pessoa miserável em pessoa feliz e venturosa, santa de Deus, é pura consequência da salvação, independentemente de poder financeiro, social ou não sei o quê. Isso não está em questão. A obra de Deus é a salvação, meus filhos, pela nossa pregação, sim, e testemunho do nosso evangelho que está em nós. O mesmo evangelho que nos salvou é o evangelho que nós vamos pregar e testemunhar, que pregará outra pessoa. Não foi pastor nenhum que me salvou. Eu lembro da pregação do dia da minha conversão. Eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Eu lembro da pregação. Eu lembro do pastor. Eu lembro do tema da pregação. Eu lembro da pregação. E é comigo isso, o homem chamando ao arrependimento e dizendo que a gente ia para o inferno. Ele pregou lá na pregação de Laodiceia, no Apocalipse: estou a ponto de vomitar da minha boca. Eu digo: meu Deus, sou eu. Esse homem está falando comigo. Sou eu, esse que ele está dizendo aí. Porque és morno, nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar da minha igreja. Detalhe, Jesus estava falando para uma igreja. Não era para os bêbados de Tambaú, como eu vejo lá os pentecostais pregando todo dia, não. Era para uma igreja. Igreja que ele estava no meio dela. João viu ele no meio dos 7 candelabros de ouro e tal, e os pastores na sua mão. Era para a igreja que ele estava pregando, não era para o mundo, não. A mesma igreja que hoje eu chamo, dizendo as mesmas palavras, a igreja se aborrece. Que nem com certeza se aborreceram com as cartas de Jesus que receberam lá. Sabe quantas daquelas igrejas existem? Nenhuma. Nenhuma daquelas 7 igrejas do Apocalipse existe mais. Muito bem, então, irmãos, existiam naquele tempo. Então, irmãos, olha só. É somente a partir da obra de Deus em nós. Salvação pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é dádiva imerecida. É mercê imerecida. Favor imerecido. Graça imerecida. Pois é pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, dádiva de Deus. Pois é. Enquanto a gente não receber isso de verdade, porque o pessoal de igreja, todo mundo pensa que é crente. Eu afirmo a vocês, não tem 10% de crente em igreja nenhuma. Não tenho medo de dizer isso. Porque Deus disse isso em Israel. Nem um décimo era salvo em Israel. Ele disse mais de uma vez. Nem um décimo. Então pronto, essa estatística, Deus não mudou. Então continua do mesmo jeito. Então, meus filhos, é somente a partir da obra de Deus em nós. Quanto mais nós o conhecemos, e é bom lembrar que isso continua sendo a sua boa obra em nós, o discipulado. Quanto mais nós o conhecemos, e quanto mais o conhecemos, mais nós nos santificamos. Eu cito de vez em quando aqui Jesus, na sua oração, capítulo 17 de João, versículo 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há como alguém ser santificado se não for pelo conhecimento da palavra, não há. E como é que os irmãos não querem vir para o estudo bíblico? Então, irmãos, quanto mais o conhecemos, mais nós nos santificamos, mais aumenta o nosso prazer em fazer a sua vontade, sabendo que fazer a vontade de Deus é impossível. Claro, somos humanos pecadores, como é que eu vou fazer a obra do Deus Santíssimo? Sim, mas a obra dele em nós, o Espírito, que é o próprio Deus que foi colocado em nós, ele nos leva a crescer no conhecimento, ele nos leva a praticar as obras que são dele e não nossas. Se eu estou querendo fazer a igreja crescer, essa obra é minha e não de Deus coisa nenhuma. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus. Se os irmãos fossem de fato crentes, todos aprenderiam, cresceriam no conhecimento, e esse conhecimento na vida dos irmãos, onde quer que estejam, ia atrair outras pessoas. É assim que está na Bíblia.
assim que está na Bíblia. Foi assim que a igreja primitiva cresceu. Os irmãos simplesmente saíram contando o que foi que aconteceu com eles em Jerusalém lá. Só isso. Aí os apóstolos saíram andando atrás, e onde chegavam já tinha um grupo de algumas pessoas lá, eles davam o ensinamento, fundavam a igreja. É assim que está na Bíblia. Mas não serve. O método comercial da igreja é muito mais interessante. Os pastores são muito mais preparados. Eu ouvi um pastor em São Paulo, na televisão, dizendo que os apóstolos de Jesus eram os analfabetos. Eu, na hora que analfabeto é tu, animal. Esses camaradas tiveram o ensino do Senhor Jesus durante 3 anos. Analfabeto o quê? Analfabeto é tu, que aprendeu numa faculdade com um bando de professor fuleira, como se diz aqui na Paraíba. Funcionários irresponsáveis, professores irresponsáveis. Quantos cursos eu fiz na faculdade? Eu não encho 5 dedos da mão de bons professores nos diversos cursos que eu fiz na universidade. Nem 5 dedos da mão. Os outros eram uns enrolões, o famoso funcionário público, que tem essa fama por causa disso. Então, meus filhos, é somente a partir da obra do Senhor. Se antes não houver a obra do Senhor em nós, fatalmente as nossas obras serão obras sem Deus, serão obras humanas, pela nossa capacidade humana, pela nossa formação acadêmica, pela nossa qualidade comercial de fazer as coisas. Tanto faz você ser crente, católico, bruxo, ateu, sem nada, você faria do mesmo jeito. É comum, irmãos, a gente ouvir pregações, desde menino eu escuto isso. Eu já chamei a atenção, inclusive, da nossa igreja. Digo, olha, eu vejo essas revistas infantis nossas revistinhas infantis de crianças, que dizem para as crianças ir para a sua salinha, para o cultinho, tudo diminutivo, já exatamente diminuindo a importância da coisa. Aí lá vão ensinar para essas crianças o Adão feito do barro, Deus fazendo o Adão do barro. Vão ensinar sobre depois Noé da arca, o herói é Noé da arca. Depois vão lá da arca, Abraão, o herói. Aí depois Isaac, Jacó, o José é o herói. E vão mostrando desses heróis da Bíblia, Moisés, e vão mostrando depois Davi, Salomão, Daniel e seus amigos. Mas em nenhum momento ensina para as crianças que tudo aquilo é para levar a Jesus. Aquilo em si não tem valor nenhum. Aquilo tem que ser um ensinamento para Jesus, desde Adão. Eu não vejo na revista, eu mostrei aqui um dia para quem faz essas revistas. Digo, olha aqui. O que é que vocês ensinam para as crianças aqui? São heróis dessas crianças. Então eles são heróis das crianças. Jesus está fora da história. Só vão ensinar Jesus quando ele está grande já. Ele não consegue mais assimilar isso. Então é comum a gente ouvir pregações. Eu pelo menos já ouvi a minha vida inteira, meus filhos. A minha vida inteira eu ouvi pregações desse tipo. Santos da Bíblia, como Abraão já disse, José, Moisés, Ana, Débora, mulher de oração. Débora, tem até as Déboras na igreja, mulheres de oração. Ruth, Davi, Daniel. Maria, mãe de Jesus, sua coragem de assumir uma gravidez altamente duvidosa na sociedade naquele momento, poderia ser apedrejada. Paulo, o apóstolo que foi contra tudo e contra todos e apanhou de todo mundo e assim mesmo prevaleceu, enquanto não foi morto. Então eu vejo esses homens, esses heróis citados na Bíblia, indicando que a gente tem que ser igual a eles, que a gente tem que segui-los. É isso que ensina para as crianças desde bebê. Tem que seguir esses heróis da Bíblia. O escritor aos Hebreus até cita, chamando-os de heróis da Bíblia. Interessante que ensinam como se isso pudesse ser uma obra nossa. Como se bastasse a gente querer ter a coragem de Daniel e seus amigos lá que enfrentaram Nabucodonosor e o outro enfrentou Dario. Basta ter a coragem deles, basta ter a coragem de Paulo e conseguiremos. Não é este o ensinamento bíblico. Se não for uma obra do Senhor em nós o tempo inteiro, não conseguiremos coisa nenhuma. Mas a igreja ensina que basta a gente querer ser corajoso que nem Daniel, basta querer ser um engenheiro que nem Noé para fazer um engenheiro naval para fazer uma arca daquela, basta querer ser um Davi da vida. Qual é, meu irmão?
As mulheres Déboras tem que ser igual Débora. Ela tem que ser discípula de Jesus, meu amigo. Não é ser igual Débora coisa nenhuma. Esses santos da Bíblia, pela obra de Deus em suas vidas, tinham um profundo conhecimento de Deus e entrega total a Ele. Exemplo, o Senhor, que Pedro diz lá que quando ultrajado ele se entregava àquele que julga retamente. Eu preguei um dia desse sobre isso aqui. Ele se entregava, ele não entregava os problemas dele não, ele se entregava. Então, meus filhos, estes santos da Bíblia, pela obra de Deus em suas vidas, repito, tinham conhecimento e uma entrega total a Deus. Paulo, que a gente pode citar aqui como um desses exemplos de que se entregava totalmente, ele chega a dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Lá em Gálatas 2:20, embora ele sabia muito bem que não tinha alcançado a perfeição, que era um pecador, continuava sendo, mas prosseguia para o alvo, como ele diz lá em Filipenses capítulo 3. Ele prosseguia para o alvo. Ou seja, ele deixa claro que ele continuava sob a obra de Deus na vida dele, a graça de Deus na vida dele, e diz aos Coríntios o que Deus mesmo diz para ele: a minha graça te basta. Pronto. A sua obra vai ser feita na minha obra, na sua vida. A minha graça te basta. A gente sabe disso na igreja. Percebe, irmãos? Nós só seremos uma igreja composta por crentes que fazem as boas obras de Deus unicamente no poder de Deus, que nos salvou pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e agora nos leva no poder do Espírito Santo que Ele mesmo colocou em nós, a obedecer tudo quanto Ele nos tem ordenado. Fazer discípulos, ensinando tudo quanto vos tenho ordenado. Não houve mudança nenhuma na palavra de Deus depois disso. Está aí os Atos dos Apóstolos e as cartas apostólicas para a gente ver isso. Por isso, irmãos, é indispensável que conheçamos qual é a vontade de Deus, a fim de praticar as suas obras. A gente tem que saber que obras são essas e como é que eu vou saber sem estudar. Quem aqui acha que pode ser médico sem fazer o curso de medicina? Quem aqui acha que pode ser engenheiro sem fazer o curso de engenharia? Quem aqui acha que pode entender de computação de acordo com a técnica da computação sem fazer o curso? Pode até ser um curioso, fazer mesmo de coisa, mas ele não vai saber como é. Então como é que alguém acha que está apto para ir para o céu sem conhecer quais são as obras de um salvo por Deus que ele tem que fazer até chegar ao céu? Ninguém é salvo para nada, simplesmente porque foi salvo. Você foi salvo para as boas obras que são de Deus, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Qual é a dificuldade de entender isso? É indispensável, irmãos, que conheçamos a vontade do Senhor a fim de praticar as suas obras. Não pode ser diferente disso. Se a mensagem e as ações da igreja não estiverem fundamentadas naquilo que o Senhor Jesus ordenou, conforme os seus apóstolos ensinaram, está escrito nas cartas apostólicas, e vivenciaram, está escrito nas cartas apostólicas, nos Atos dos Apóstolos, ainda que essas obras possam ter alguma relevância social, como a igreja imagina que tem. A igreja tem alguns bairros que a igreja ela é um clube do bairro, é um clube social de bairro. Tem encontro de mulheres para costurar, para fazer não sei o quê. Tem alguém que ensina computação. Tem alguém que ensina artes, judô, não sei o quê, esporte, tudo. Mas isso não é a função da igreja. Isso não é função da igreja. Existem outras entidades criadas por Deus com essa função. Igreja é para ensinar a palavra de Deus e vivenciar essa palavra de Deus, crescendo cada vez mais em santidade no poder de Deus. Aí desde que o mundo vai vendo, o mundo que já é no maligno, o mundo que já é nas trevas, vai ver essa luz. Onde passar um crente, onde ele trabalhar, onde ele estiver, onde ele falar, vão ver essa luz. É só isso que é a igreja. O que passa disso é empresa sócio-religiosa com o nome de igreja. Qualquer uma.
Não vou atirar pedra nos outros, deixando a gente vidraça do lado de fora, não. Então, irmãos, prestem atenção. Prestem atenção. Se a mensagem não for fundamentada, ela pode até ter alguma relevância. Como as igrejas buscam ter essa relevância, serem reconhecidas. Mas não passam de obras sem Deus. Por isso, ainda que tenham alguma relevância na esfera secular, não podem melhorar a vida espiritual. Até podem melhorar a vida social, se for o caso. Até pode melhorar a vida de um povo. Até pode. Papel da igreja. Nós vemos aí o papel de Calvino e Companhia Limitada ainda ao longo da história. Até melhorou a vida de um povo, de um país, de tudo. Sim, mas o que foi que isso adiantou em termos de espiritualidade, se for o caso? Cadê o resultado disso? Com o tempo, que nem nós estamos estudando aqui a história dos juízes, depois que morre um juiz, o povo fica pior do que estava. Não houve a continuidade do ensino de Deus. O povo cai assustadoramente no mais profundo abismo. E Deus vai buscar os seus eleitos lá no fundo desse abismo. Seus eleitos. Então, irmãos, não terá nenhum poder. Se a obra for de homens, se a obra for da igreja enquanto instituição, não terá nenhum poder capaz de levar pecadores perdidos à salvação, que é obra de Deus, pela graça, mediante a fé. Não é obra de homens, para que ninguém se glorie. É obra exatamente de Deus, obra que Ele preparou desde a eternidade, isso quer dizer de antemão, desde a eternidade, para que andássemos nelas. Se não entendermos isso, mas entendemos espiritualmente, está tudo perdido. Então nós vemos aqui, concluindo, que para líderes da igreja, pastores, evangelistas, padres, o que for, não deve nem saber qual é a religião do camarada, a única missão deixada da igreja cristã, a única missão deixada pelo Senhor Jesus foi fazer discípulos. Esses líderes, pastores, padres, sei lá o nome que seja, na igreja cristã, então pronto, dentro da igreja cristã, é fazer discípulos, pregando o evangelho, batizando e ensinando tudo que o Senhor Jesus ordenou, nem mais nem menos. E para a igreja? Quais as ordens que tem? Qual é a obra da igreja segundo a Bíblia? A única deixada pelo Senhor Jesus é ensinada pelos seus apóstolos. É viver em santidade, crescendo no conhecimento do Senhor e demonstrando isso em suas vidas. O que ensejará, obviamente e naturalmente, ensejará um amor cada vez maior por Deus que nos salvou e pelo próximo como Ele mandou. Amor evidenciado exatamente na prática das boas obras que são de Deus e não nossas. O crente vai saber que a boa obra que ele está fazendo não é dele. Ele está fazendo porque Deus mandou que ele fizesse aquilo. E não porque a igreja quer ter nome no bairro, quer ter nome na cidade, quer ter nome no Brasil. É por isso que a igreja não tem poder nenhum. Que poder tem a igreja que mais cresce no Brasil, que é a tal da igreja evangélica? Que poder tem? É só escândalo, vergonha. Eu só vejo isso. Igreja grande, que igreja grande, meu amigo? Tu conhece as pessoas dessa igreja? Tu conhece a vida delas? Nem o pastor conhece. Eu já disse para vocês, um dia eu estava lá na concessionária do meu carro para fazer uma revisão de alguma coisa. E eu estava no sofá lendo meu livro, todo canto que eu vou eu levo meu livro. Aí chegou uma moça com a mãe, já contei para vocês isso aqui. Chegou uma moça com a mãe, e ela estava no telefone ao meu lado, obviamente estava escutando. Não sei o que, não. O pastor ontem à noite, eu digo, meu Jesus, é crente a moça, né? O pastor ontem, não sei o que, falou várias coisas que o pastor disse lá ontem à noite e tal. Aí em dado momento a moça pega ela, não, eu vou sim. Eu já até comprei meu abadá. Aí eu digo, a crente comprou o abadá, já comprei meu abadá. Eu vou para o bloco do Camaleão, sei lá como é o nome, do Bel Marx. Eu não sei como é o nome, Camaleão, sei lá como é o nome. Eu vou para o bloco do Bel Marx e tal. Eu digo, mas olha a crente. É isso aí. As igrejas estão cheias de crente desse jeito. Prosélitos. Então, meus filhos, eu ia falar alguma coisa para essa moça? Eu não. Ela não reconhece, ela não acha que é crente, já está na igreja.
Adiantou Jesus dizer alguma coisa para os fariseus? Não. O que foi que ele fez? Mataram ele. Foi só isso que eles fizeram. Então não adianta ele tentar pregar para essa moça de jeito nenhum. Ela sabe. A igreja dela lá, o pastor dela ensinou isso que ela está fazendo, então deixa ela ir. Nós estamos vendo nos profetas aqui que Deus, no seu juízo aos profetas falsos, ele diz: consumirei todos vocês a espada, e os que seguem vocês também. Nós vimos aqui, ele fez isso com Israel. Pois é, só escapou o remanescente fiel. Então, meus filhos, a gente tem que prestar atenção, porque essas boas obras são de Deus exatamente para que a glória não seja nossa. A glória é dele. Se a igreja for, como eles dizem, ela tem que ser, como é o termo que eles usam? Da glorinha eu esqueci a palavra. Relevante para o bairro, para a cidade. A glória é dela, a glória é da igreja. Nós temos que fazer as boas obras de Deus, para que Deus seja louvado, independentemente dessa pessoa ser salva ou não. Que nem Pilatos louvou a Deus na hora de mandar matar Jesus. Não vejo falha nesse homem, não vejo dolo nesse homem. Esse homem é reto. Pois é, podem matá-lo, mas ele glorificou a Deus dizendo isso. Esse homem é reto, esse homem é justo. Pronto, ele glorificou a Deus. Glória é isso, é elogio. Louvor é elogio. Pois é. É assim que a igreja tem que viver. Você é perseguido do seu emprego porque é crente, louvado seja Deus por isso. Mas você é perseguido porque é um mau funcionário, então você nem crente é. O que estão dizendo sobre mim? Uma irmã uma vez já veio aqui discutir comigo isso. Pastor, isso é tudo mentira que estão dizendo lá na igreja sobre mim, não sei o quê. Eu digo, minha irmã, estão dizendo isso por quê? Porque você é de fato crente, está tudo direitinho na sua vida? Se for, louve a Deus, porque Jesus mesmo disse que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, inventarem mentiras, injúrias sobre você. É pela causa do... É porque você é crente de fato que estão inventando isso, então dê graças a Deus, meu irmão, você é bem-aventurada. Agora não, estão dizendo que a irmã realmente dá causa. Deu causa no caso. Então é complicado. Aí brigou com a igreja, foi a confusão maior do mundo na época. Pois é, então, irmãos, era mulher de um presbítero. Então, nunca mais eu encontrei. Uma vez eu encontrei na universidade, cigarro no bico, lá fumando. Eu digo, olha a mulher que fala mal do pastor, do presbítero, fala mal da pregação do pastor. Por que ela fala mal? Por que ela acusa o pastor? Eu vi. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. As nossas obras têm que ser de Deus em nós e através de nós. Se não é obra de homens, obrigatoriamente sem Deus. Não vai ter poder nenhum celeste, espiritual. Não tem. Porque o que tem que ser louvado é o nome do próprio Senhor Deus e não o nosso, da instituição. Esta é a palavra de Deus para a sua igreja. Esta é a palavra de Deus para a sua igreja. Portanto, que Ele nos abençoe, dando-nos compreensão e obediência à sua palavra, a fim de que em nossas casas, eu já disse, é muito motivo dos irmãos terem ido embora da igreja, aparece uma vez perdida. É muito motivo. E tem até motivos que são, não, eu estou vendo, é doença mesmo. Pois é doença mesmo. Eu já disse até para um presbítero aqui, meu irmão, eu tenho medo de que Satanás esteja cirandando sobre a nossa igreja. E a gente pensando que é alguma coisa. Presta atenção. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu comprometimento com a igreja? Como é que está o seu compromisso com os irmãos? Eu vejo todo mundo debandando. Motivos e mais motivos. Cada um tentando fazer a sua obra de alguma forma. Sua obra. Meus filhos, prestem atenção à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, dando-nos compreensão, obediência, a fim de que em nossas casas, repito, em nossas famílias, porque são as nossas famílias que compõem a igreja, a fim de que vivamos para louvor da glória de Deus, que nos salvou pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.